Nós damos início a um estudo bíblico e eu compartilho com vocês uma leitura. Onde das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als dein gebührenden Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Legal isso? Fez sentido para você? Na verdade, o que eu acabei de ler são as palavras que estão no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 14, que a gente poderia traduzir como: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como o Filho único gerado do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que a gente faz essa leitura para lembrar isso e por que eu escolhi uma tradução em alemão da Bíblia, justamente na semana em que nós comemoramos a Reforma? O estudo bíblico de hoje, ele está refletindo justamente naquele ponto onde a Reforma foi mais significativa, a proclamação da palavra. Enquanto muita gente na época estava se rebelando contra a igreja na sua época por motivos errados. Tinha gente que estava realmente querendo fazer guerra com a questão do tipo de roupa que o padre estava usando, ou da disposição das imagens dentro da igreja, ou outras coisas que não são centrais. Lutero prestou atenção num ponto específico. O que precisa mudar é que as pessoas precisam ouvir a proclamação da palavra. Não adianta que a igreja tenha uma língua bonita, uma língua litúrgica, se o povo não consegue ouvir a proclamação daquela palavra. Por isso, a grande preocupação dele nos leva a refletir sobre as coisas que passaram ali na Reforma. Na verdade, Lutero foi o nome famoso, mas ela não teria acontecido sem a participação de muitos outros nomes bem menos famosos. Frederico de Hesse, um nobre da época, foi quem lhe deu casa e abrigo necessário para que ele pudesse fazer uma das obras mais notáveis da sua época, a tradução da Bíblia para a língua do povo. E aí você vai me perguntar assim, mas em que língua a Bíblia estava escrita? A Bíblia era lida nas missas exclusivamente em latim, uma língua que os nobres que tinham acesso à educação poderiam ter, os outros não. Então vamos fazer só uma estatística aqui, você que está acompanhando aqui a devoção. Se você é de uma classe social alta, talvez você tivesse acesso à Bíblia. Se você não for, você já está fora. Como é que fica? Ok, já é pouca gente nisso? Então agora vamos separar, porque as mulheres não tinham acesso à escola. Então, ainda desse pouco, você separa só os homens. Quantas pessoas a gente chegou nesse número? Percebe? É esse o tanto de gente que conseguia entender uma missa para poder pegar a proclamação das leituras que são publicamente feitas na missa. Essa era a quantidade de gente que tinha, que entendia aquela proclamação. Por isso, justamente a Reforma, ela vem para pegar num ponto importante. Quando você vai falar, mas não tinha nenhuma Bíblia traduzida em alemão na época? Tinha. A tradução mais recente para o alemão era de 100 anos atrás, antes de Lutero. E ainda por cima, a Alemanha sempre foi formada por vários territórios diferentes com dialetos diferentes. A língua que estava traduzida ali era totalmente insuficiente para que as pessoas pudessem ler e entender. Lutero dedica, portanto, um bom tempo da vida em sair disfarçado na rua, né, e aí com um outro nome, que ele deixa de usar o nome, né, Martinho Lutero, e ele passa a se chamar de Cavaleiro Jorge. Ele percorre as ruas da Alemanha para ver como as pessoas estavam falando, o vocabulário que elas estavam usando, para que a Bíblia pudesse ser escrita efetivamente na língua que as pessoas falavam, na língua corrente. O resultado disso a gente vê até hoje. A reforma, ela foi o que ela foi, ela teve o peso que ela teve,
porque Lutero decidiu que a palavra de Deus precisava chegar nas mãos do máximo de pessoas possível. E falar uma língua bonita e litúrgica, você pode manter um alto grau de reverência dentro da igreja, mas uma reverência que não tem proclamação da palavra é uma reverência que perde o seu ponto. Por isso mesmo, ele faz algo que naquela época era impensável. Traduz a Bíblia. Em 1525, nós já temos uma edição feita da Bíblia, traduzida, que ele foi pegando lá dos originais e traduzindo para aquele alemão corrente. Aliás, se você quer saber quem foi a primeira pessoa a escrever a gramática da língua alemã, foi Lutero. Não havia uma gramática estruturada antes de uma língua que era considerada uma língua bárbara. Lutero faz uma estrutura gramática para a língua com base nos seus estudos e ele traduz a língua para aquilo ali, porque aquele povo, os germânicos, eles ainda eram um povo que não conheciam o Evangelho na sua grande maioria. Esse é o ponto da reforma protestante e o que nós precisamos reconhecer e comemorar dali. É uma divisão? Não. De forma alguma nós comemoramos uma divisão no meio da cristandade. Isso é uma coisa que a gente, na verdade, precisa lamentar. Não é de bom tom que o corpo de Cristo ande desunido. Porém, nós devemos comemorar coisas que foram conquistadas e foram importantes. E uma delas que eu quero destacar no estudo que nós fazemos hoje tem a ver com essa parte da história. A igreja voltar a falar a língua das pessoas. Depois também, 1525, final do ano, 1526, a igreja já começa a ter uma liturgia própria na Alemanha, a chamada missa alemã, porque a missa latina, rezada toda em latim, tem muito evangelho dentro dela, mas numa língua que as pessoas não entendem. Lutero faz o quê? Então, uma liturgia em alemão. Percebe como isso mudou muito as coisas? Agora eu quero falar uma coisa bem direta com você sobre as consequências disso. Até hoje, qualquer teólogo que apareça e queira falar alguma coisa a respeito de teologia, de salvação, de igreja ou de história, essa pessoa vai precisar falar do Martinho Lutero. Justamente ou concordando com ele ou discordando dele, mas não dá para ignorar e fingir que ele não foi um personagem importante. E aí eu quero te perguntar, o que fez esse homem de tão importante? Na verdade, ele não fez nada. A palavra de Deus fez tudo. A única coisa que ele se preocupou em fazer e dedicou a vida dele a fazer é que essa palavra de Deus pudesse chegar aos ouvidos. O resto todo foi consequência. Quando o povo passou a ter acesso à palavra de Deus, as coisas começaram a se transformar. E esse é o ponto central daquilo que nós comemoramos como reforma protestante. Nessa semana que especialmente nós comemoramos a reforma, né? Hoje é véspera da data dos 508 anos que nós comemoramos, um feito corajoso é justamente colocar a palavra no centro das coisas de novo. Veja que nós sempre tivemos dificuldade em colocar a palavra no centro. E aí eu gostaria que você refletisse sobre isso. Porque hoje o estudo bíblico ele é temático na história da nossa igreja por motivo da festa, né? Olha o que está acontecendo à nossa volta. Lutero foi contra o quê? Venda de perdão em troco de dinheiro, que é a venda da indulgência. E as pessoas andam fazendo o quê à volta? Não andam comprando meios de se salvar de toda parte?
Se Lutero fala contra a idolatria, olha quantas casas usam hoje uma Bíblia como talismã, porque ela está lá não para ser lida, não para ser meditada, nem como um lembrete da sua devoção que você deve ter. Ela está simplesmente aberta num lugar específico por causa da crença de que uma Bíblia aberta protege a casa. Qual que é a diferença disso para um talismã qualquer? Nenhuma. Qual é a diferença daquele comércio sobre as coisas da fé que se faziam antes, do comércio de objetos ditos sagrados que a gente vê hoje em dia? E aí você começa a perceber que a reforma não é uma coisa simplesmente que aconteceu e resolveu um problema da humanidade. Porque é aquilo que eu sempre digo para vocês, nós somos humanos. Desde a queda de Adão, a gente só muda o jeito de errar, mas a gente continua errando nas mesmíssimas coisas. Meu amado, minha amada, a reforma nos ensina que não adianta colocar sua esperança numa mudança da humanidade. Não adianta querer você sonhar com um mundo melhor, onde as pessoas vão ter amor cristão. Nunca aconteceu isso na história. Não adianta você querer sonhar com um mundo onde as pessoas vão todas adorar a Deus. Porque nem mesmo no povo separado de Israel teve um período onde isso aconteceu. Não adianta você colocar a sua esperança num reino cristão aqui para esse mundo. Nunca teve um reino cristão. Teve gente que se apropriou da religião para fazer política. Isso sempre teve. Aliás, você não vai achar na história um reino, um governo que não tenha se valido da religião para validar suas ideias políticas. Mas então por que a reforma ela é importante? Porque ela nos ensina que nada disso é a nossa segurança. A palavra de Deus é quem opera tudo. O que a reforma fez foi colocar a palavra de Deus para que as pessoas conhecessem. A palavra promove transformação, porque Deus é quem transforma e nós não fazemos nada pela nossa força. Esse é o ponto real de você comemorar e celebrar a reforma. Então, se alguém me pergunta, mas vocês comemoram uma data onde a igreja se separou? Eu vou dizer, a separação não é para se comemorar. Nós precisamos lamentar que isso existe. Mas a palavra ter sido colocada no lugar correto dela, sim, nós precisamos celebrar isso com alegria. Porque se não somos livres pela palavra de Deus, toda a nossa liberdade é só uma ilusão. E é justamente nisso que eu quero que você reflita no dia de hoje, na devoção do dia de hoje. Era para ser um estudo bíblico, às vezes fica meio com tom devocional, depende da semana. Hoje ele tem um caráter de relembrar o que nós estamos comemorando. Porque certamente as pessoas perguntam sobre isso. O que um luterano comemora no dia da Reforma Protestante? Bom, nós comemoramos que não precisamos fazer nada da nossa própria força. Comemoramos que a palavra foi deixada em acesso às pessoas. Aliás, Lutero também costumava dizer que aonde existe uma igreja tinha que ter uma escola junto. Por quê? Porque as pessoas mais simples precisavam do acesso à educação. E é justamente aí que começa uma democratização da educação que tira o mundo da Idade Média. E é ali que você começa a ver educação em massa ser pensada. Porque antes a educação era paga particular para nobres e algumas poucas universidades, porque tinham poucos nobres. A educação em massa só começa a existir porque a Reforma Protestante existiu. E o motivo de Lutero para que cada igreja tivesse uma escola
é justamente para que o máximo possível de pessoas pudesse aproveitar, ler a palavra. Hoje, infelizmente, com a Bíblia acessível e na nossa língua, as estimativas aí, segundo alguns divulgam, é de que apenas 16% dos cristãos realmente têm o hábito da leitura bíblica. Triste, né? Se a palavra está no centro, realmente isso deveria, no mínimo, ser a maioria das pessoas. A gente nem chega a 20% do pessoal que realmente se diz cristão e que pega a Bíblia para ler. Mas sabe de uma coisa? Graças a Deus por esses 16%, né? Graças a Deus, porque nesses 16% a fé tem chegado, tem mantido. Por esses 16% valeu a pena toda aquela perseguição que Lutero enfrentou e realmente ele passou os dias da vida dele nunca sabendo se ele ia terminar o dia bem ou não, porque a cabeça dele estava a prêmio. Isso é reforma protestante. É basicamente a história de uma pessoa que viu que a palavra de Deus precisava ocupar o lugar dela. Então, bonito, né? Ver uma missa rezada em latim, não vou dizer que não é bonito, tem seu valor estético. Mas tem o seu valor proclamatório? Talvez não, a não ser que você fale aquela língua. E antes disso, que língua a igreja falava? A igreja falava o grego, a igreja falava o hebraico, e aí a gente teria que aprender um monte de línguas históricas? Não. O Espírito Santo, desde Pentecostes, se derrama sobre todas as línguas, né? Aquele sinal maravilhoso de Pentecostes nos ensina que a língua do Espírito Santo são todas as línguas de todas as regiões da humanidade. Deus fala na língua dos homens e Ele entregou a sua palavra que pode hoje chegar para você na sua língua. Isso é fruto da reforma. Pensa nisso, comemore isso, na verdade, na data, nessa semana que nós estamos nos lembrando disso. Essa foi a reflexão histórica que eu queria fazer com vocês, aproveitando o dia do nosso estudo bíblico. E também eu quero lembrar vocês que dia 2 de novembro, domingo, nós não temos culto aqui na congregação, né? Eu já estou avisando há um tempinho, nós vamos todos juntos ter um culto único lá na Tijuca, na Congregação da Paz, então, na Tijuca, às 16 horas. Quem for para participar com canto, né, os corais, já está bem informado, já está combinado. Você não canta, não tem problema, vá também, tá bom? Porque é um culto e você vai participar também desse culto junto com seus irmãos e irmãs em Cristo aí que estamos reunindo, né, possivelmente de todo o estado do Rio de Janeiro. Meus amados, Deus abençoe vocês nessa reflexão, nesse período e numa preparação que nós já estamos fazendo. Porque um dia nós vamos comparecer diante do Senhor, o nosso juiz, e essa palavra que nos santifica é capaz de nos apresentar diante de Cristo como seus filhos. Não despreze a palavra de Deus. Muita gente morreu para ela chegar na tua mão. Muita gente literalmente sofreu até morrer para que essa Bíblia chegasse na sua mão hoje num precinho bem baixinho, às vezes até dado de presente assim, porque não custa tanto, para que você possa ler. O Espírito Santo moveu muita gente na história para que isso pudesse acontecer nos dias de hoje. O acesso que você tem na sua Bíblia hoje, na nossa geração, nenhuma geração para trás teve. E se você não gosta de papel, tá tudo bem também, porque o tanto de edições digitais de Bíblia que a gente tem e aplicativos específicos para isso, cada hora parece mais, não dá nem para contar. Deus moveu muita coisa na história para você ter essa oportunidade. Aproveita esse presente de Deus. Porque um dia, talvez ele faça falta. E aí, vai ficar complicada a coisa, né? Então medite nisso, guarde essas palavras e o Senhor esteja contigo hoje e sempre. Amém. Vamos fazer uma breve oração e encerramos essa reflexão agradecendo a Deus assim.
Bom Deus, nós agradecemos porque o Senhor derrama sobre nós a sua presença e o Senhor derrama sobre nós a sua palavra. Obrigado porque podemos ter a Bíblia na nossa língua, porque ela é de fácil acesso para nós, porque o Senhor moveu o coração de muita gente para que nós pudéssemos hoje chegar e refletir na Bíblia. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não desprezar o que o Senhor coloca à nossa disposição, porque são meios para a nossa salvação. Nos ajude a desejar cada vez mais a Ti e amar a Sua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Essa seja a tua oração e o Senhor te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.